Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago, da disciplina de Comunicação Empresarial e Acadêmica da Universidade de Fortaleza. E agora eu vou explicar um pouco, de uma forma muito objetiva, o trabalho de gerenciamento e comunicação de crise, que vai ajudar quem não foi muito bem na AV1, ou quem não foi nada bem na AV1, porque a nota desse trabalho, até 4 pontos, vai ainda para a nota da AV1, ok? Vou pedir alteração de nota, e aqueles que, eventualmente, já tiraram nota máxima na AV1, ou quase a nota máxima, terão a pontuação excedente desse trabalho computada na AV2, tudo bem? Então, esse trabalho se destina a todos da disciplina, então, caprichem, ok? Vou, então, apresentar agora para vocês o arquivo, tá? Do trabalho, muito bem, vocês já podem visualizar, vou colocar em tela cheia, aumentar o zoom agora. Muito bem, trabalho, gerenciamento e comunicação de crise é o assunto que temos visto nas últimas aulas, tá? Então, tá fresco aí na memória de todo mundo. Esse trabalho vai ser enviado para o meu e-mail, que vocês já conhecem, até o dia 10 de maio. Portanto, vocês têm tempo, o prazo é bom, tá? Não podem se queixar. O trabalho é individual ou em grupo, até 4 componentes. E já expliquei, o trabalho vai até 4 pontos na V1, pode ser feito por todos, deve ser feito por todos, tá? E, muito bem, agora chegamos no trabalho. Vocês, primeiro de tudo, vão pesquisar casos de gestão de crise, ok? E vão fazer um juízo de valor sobre o que foi uma gestão de crise bem-sucedida e uma gestão de crise mal-sucedida. E como critério para vocês escolherem esses dois casos, uma gestão de crise bem e uma gestão de crise mal-sucedida, vocês vão escolher aquele caso sobre o qual vocês conseguiram muita informação, tá? Não adianta escolher um caso que você tem poucas informações, poucas referências, poucas fontes a respeito. Então, esse é o critério, talvez um critério muito importante que vai nortear vocês na escolha do caso, tudo bem? Então, primeiro de tudo, pesquisa exploratória, né? Caiam em campo, vão atrás aí na internet, nas bases de dados digitais, enfim, nas referências que eu vou passar para vocês daqui a pouco, estudem os casos, não escolham o primeiro que aparecer, tá? Avaliem, vejam qual é aquele caso que mais dá pano para manga, né? Do qual vocês podem extrair mais conteúdo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão, vocês vão fazer uma breve apresentação de ambos os casos, do caso 1 e do caso 2. O caso 1, caso bem-sucedido, o caso 2, o caso mal-sucedido. Ok? Um texto breve e, para não variar, dando as referências, citando as fontes de onde vocês tiraram, né? Provavelmente, ou 100% de certeza, esses casos não saíram da memória de vocês. Vocês buscaram em alguma fonte. Então, vocês vão citar essa fonte no texto e depois citar essa fonte nas referências, tá? Tal qual vocês fizeram, ou devem ter feito, nos trabalhos anteriores. Muito bem. Segunda questão. Qual foi o grande erro da empresa na gestão da crise no caso 2? Caso 2 é o caso mal sucedido. Vocês vão apontar qual foi o erro capital, crucial, ou qual foi a série, a sucessão de erros que redundou, né, no fracasso do gerenciamento de crise desse caso, tudo bem? E aí vocês vão dizer o que deveria ter sido feito por essa empresa para um melhor enfrentamento da crise. Essa resposta que vocês vão dar a essa segunda questão, a segunda pergunta da segunda questão, deve estar amparado, embasado nas aulas que vocês assistiram sobre gerenciamento de crise, tá? Então, outra dica fundamental: não se aventurem a responder esse trabalho sem antes ter assistido às aulas sobre comunicação de crise, ok? Sem antes de ter visto os slides dessas aulas também,
tá? Sem antes ter lido o que disseram autores a respeito de comunicação de crise. Então, primeiro de tudo, repito, eu sei que estou sendo repetitivo, mas é importante, tá? Primeiro de tudo, em toda pesquisa, em todo trabalho que vocês vão fazer, é a pesquisa exploratória. Pesquisa exploratória. Leiam tudo que vocês puderem a respeito do tema, né? E só depois comecem a responder, só depois comecem a escrever, tudo bem? E durante essa pesquisa, durante essa leitura, vão tomando nota, vão anotando o que for relevante, o que vai servir para o trabalho de vocês, tá? Num bloco de notas, no arquivo de Word, enfim, como vocês preferirem, tudo bem? Terceira questão. Que lições da gestão da crise no caso 1 podem servir para o caso 2? Aqui vocês vão começar a estabelecer conexões, relações entre os dois casos. Para quem está acostumado a fazer trabalhos, né, nessa disciplina, já deve ter percebido uma característica. Eu gosto muito de cruzar conteúdos, tá? Então, o que eu peço para vocês nos meus trabalhos, vocês não vão encontrar de bandeja, ou seja, pronto, em qualquer página do Google. Não. Vocês podem até encontrar os conteúdos referentes a esse trabalho, mas forçosamente vocês vão ter de estabelecer relações entre os conteúdos que vocês encontrarem, tá? Normalmente são conteúdos práticos, de ordem prática, de mercado, e conteúdos de ordem literária, científica, acadêmica. E aí vocês vão estabelecer relações entre uma coisa e outra, tá? De sorte que cada trabalho vai ficar diferente um do outro, né? Inequivocamente. Então, desse modo, né, eu coloco vocês para pesquisarem, para estudarem e, ao mesmo tempo, para pensarem, né? Porque o resultado dessa pesquisa é único. O produto dessas respostas que vocês vão gerar é único, tá? Isso daí não está dado, repito, em nenhuma base de dados, tudo bem? Então, é isso que eu quero de vocês. Relações entre os casos, relações entre o mercado, entre a prática e a teoria. Vamos lá adiante. No caso 1, você considera que a empresa sai mais forte do que estava antes de vencer a crise ou sai com sua imagem desgastada? Essa pergunta faz referência direta à próxima aula que eu vou passar para vocês sobre empresas que aproveitaram o contexto de crise, a situação de crise, para sair dela mais fortalecida do que entrou. Ou seja, usaram a crise, na verdade, como um trampolim, como uma oportunidade, com criatividade, para se reinventar, enfim, e sair dela mais forte. Existem casos em que a gestão de crise é bem sucedida, porém, a empresa ainda sai com a imagem arranhada. E existem casos em que a gestão de crise é tão bem sucedida que a empresa sai até mais fortalecida, como no caso dessa aula que eu vou dar para vocês após essa explicação aqui, tudo bem? Então, aí vocês vão ter que justificar, tudo bem? Com base na percepção de vocês e com base nas fontes, nas citações, nas referências que vocês vão pesquisar, tudo bem? Vamos lá para a quinta questão. Você considera que a empresa do caso 1 estava preparada para enfrentar a crise? Justifique. Nesse momento, vocês vão recorrer àquelas dicas ou aquelas premissas que eu apresentei a vocês na aula sobre comunicação de crise, sobre como a empresa deve se preparar ou deve se precaver para uma situação de crise, né? Vocês se lembram, naquela aula, eu apresentei para vocês 2 cenários. Um cenário de se preparar para uma situação de crise, preparar o terreno, né? Para que, se a crise acontecer, a empresa está bem preparada para isso. E o outro cenário é o cenário que a crise já aconteceu, e aí como fazer para atuar diante dela, né? Então, aqui eu estou falando das medidas preventivas, tá? Medidas de precaução
anticrise. Então, vocês, claro, podem recorrer às referências, às fontes literárias, etc., mas podem recorrer também ao arquivo, à apresentação de slides que eu passei para vocês e está lá no Unifor Online, e tem uma lista de medidas de prevenção anticrise. Aí vocês podem confrontar essas medidas de prevenção anticrise com o cenário dessa empresa, no caso 1, que eu peço aí nessa quinta questão. Tudo bem? Vamos lá para a sexta questão. Que medidas de prevenção anticrise poderiam ter sido adotadas pela empresa do caso 2? De novo, mesma referência literária, vocês vão aplicar na sexta questão, tá? A sexta questão, assim como a quinta questão, se referem a medidas de prevenção anticrise, ok? Vamos lá para a sétima. Considerando, agora eu quero que vocês deem um show, tá? Essa sétima questão é onde vocês vão se soltar, botar para fora a veia literária de vocês e vamos ler essa questão para entender. Considerando o caso 1, na condição de porta-voz da empresa, crie uma nota de esclarecimento a ser publicada na rede social da empresa no momento em que a crise ganhou dimensão pública e as pessoas passaram a cobrar um posicionamento institucional, tá? Então, vocês vão vestir a pele do porta-voz da empresa, daquela pessoa que vai escrever uma nota de esclarecimento a ser publicada nessa rede social, e aí vocês têm de levar em conta aqueles casos bem-sucedidos de gerenciamento de crise que eu apresentei para vocês em alguma aula passada, tá? Como é que a Zara se portou perante seu público diante de uma situação de crise? Será que ela tentou esconder para debaixo do tapete, ou será que ela admitiu e se dispôs a resolver o problema, se dispôs a resolver a situação, atender o público diretamente afetado? Como é que a TAM se portou diante da crise, né? Entendendo que ela agiu bem, né? Então, vocês vão se espelhar nesses casos, vão consultar as referências literárias e vão escrever uma bela nota de esclarecimento a ser publicada na rede social da empresa, tudo bem? Então, caprichem na sétima, caprichem na oitava. A oitava pede o mesmo, eu peço na sétima, tá? A diferença é que vocês vão fazer para o caso 2, só isso, ok? Então, caprichem em todas as questões, mas principalmente na sétima e na oitava questão, tudo bem? Que é onde eu vou ver se vocês aprenderam, assimilaram na prática os conceitos, as premissas, as definições, as lições sobre comunicação e gerenciamento de crise, ok? Então, vamos seguir adiante, tá? Deixa eu aqui aumentar o zoom novamente. Os casos podem ser pesquisados, em artigos, livros, internet, sempre dando crédito às fontes, conforme a ABNT, né? Eu já expliquei isso, e aqui eu faço um adendo, tá? Quem tiver dúvidas ainda sobre como citar, como fazer referência, volte àquele outro vídeo, onde eu explico como fazer citação, como fazer referência, tá? Ou então pesquisem na internet, o que mais tem na internet são manuais de metodologia científica que explicam sobre como fazer citação científica segundo a ABNT, tá? E aí justifique suas respostas com citações de autores que versam sobre gerenciamento e comunicação de crise. Repito, nesse momento, eu não quero que vocês coloquem achismos, coisas da cabeça de vocês. Eu quero que vocês citem autores que versam sobre esse assunto, tá? E para isso vocês vão ter de pesquisar, ok? E não pesquisem só em um autor, pesquisem em mais de um autor. Isso é algo que eu recomendei no outro vídeo e volto a recomendar agora. Muito bem. Caberá ao grupo, já falei isso,
julgar os casos como bem-sucedidos ou mal-sucedidos, tá? Por isso, repito, é importante vocês pesquisarem muitos casos, entenderem os casos. Às vezes, pode não estar tão evidente assim se a gestão de crise foi bem ou mal sucedida. Então, de repente, é mais conveniente vocês escolherem casos em que isso é bem explícito, em que a gestão de crise foi bem sucedida mesmo, trouxe resultados notórios, evidentes, enfim, não tem nenhuma dúvida de que foi uma gestão bem sucedida. E o mesmo vale para a gestão mal sucedida, tá? Pelos resultados, é possível dizer que, olha, foi uma gestão desastrosa de crise, né? Então, vou escolher esse caso, né? Porque é bem explícito, é bem patente, né? Então, como critério na escolha dos casos, também vocês podem levar isso em conta, tudo bem? E aí eu coloco para vocês uma série de casos clássicos, são casos até um pouco antigos, alguns deles, mas é porque esses casos, por serem clássicos, né, são antigos, vocês vão encontrar farto material sobre esses casos nos livros, na internet, nos artigos, enfim. Então, vocês também podem escolher casos mais recentes, outros casos que não estão citados aí, fiquem à vontade, tá? Eu citei esses casos mesmo para facilitar o trabalho de vocês. E aqui, pessoal, também é para facilitar o trabalho de vocês. Eu já coloco fontes bibliográficas de valor, de respaldo científico, né, que trazem tanto um conteúdo literário acadêmico, científico, teórico, tanto um conteúdo prático, de casos de mercado, tá? Depois que eu voltar a falar com vocês, eu vou apresentar esse livro, Comunicação Empresarial, estou com ele aqui do lado, mas tem trechos desse livro na apostila de vocês, é só buscar lá, tá? Esse livro, Vencer no Caos, do Kotler, também tem trechos na apostila de vocês. Esse livro é muito bom, esse próximo, o terceiro, Crise de Imagem e Gerenciamento de Crises, tá? Do Wesley Cardia. Vocês encontram esse livro na íntegra nesse link que eu passei para vocês. Aí, ok? O livro Oportunidades Disfarçadas, Histórias Reais de Empresas, vocês encontram na íntegra em PDF, o e-book desse livro no Unifor Online, tá? E esses artigos que seguem, o 11, o 12 e o 13, vocês encontram no Unifor Online também, material didático, artigos, ok? E não deixem de pesquisar os arquivos de slides da disciplina sobre gerenciamento, sobre gestão de crise, tá? Que eu coloquei lá em Unifor Online, material didático, nota de aula, como eu disse para vocês, é um material sintético, objetivo, ao qual vocês podem recorrer, tudo bem? Então, é isso. Tem mais essas recomendações, regras e recomendações de sempre, que vocês estão carecas de saber, tá? Fonte é Arial ou Times New, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, as margens da página são essas que estão dadas aí, 3 centímetros superior direita, 2 centímetros inferior esquerda, tá? Repito, por que é que eu exijo essas regras, essas normas? Porque são as normas da ABNT. Todo trabalho que vocês forem fazer que sigam um caráter científico, acadêmico, vocês vão ter que atender essas normas, né? Especialmente na monografia de vocês e, posteriormente, na dissertação, na tese de mestrado, doutorado, tudo bem? Então, vão se habituando a essas normas, tá? E repito, pessoal, qualquer citação que vocês fizerem deve indicar nome do autor, ano da publicação e, se for uma citação direta, deve ter também o número de página, tá? E ao final do trabalho, como um item à parte, um item extra, vocês devem colocar lá referências, que é a referência completa de onde vocês tiraram a citação de vocês. Do contrário, configura-se plágio. Pessoal, eu estou à disposição de vocês para explicar como se faz citação. Pode falar comigo por WhatsApp, tá? Pode colocar no grupo, pode ser por e-mail, enfim. Eu tenho um objetivo nessa disciplina.
Eu quero que vocês saiam dela sabendo como fazer uma citação, sabendo como fazer uma referência, tá? E eu vou conseguir, ok? Só que para isso eu preciso do esforço sincero e obstinado de vocês. E aí, por último, nas citações, aspas devem ser utilizadas em citações diretas ou literais, ou seja, quando se apresentam exatamente as mesmas palavras do autor. Já quando a citação é indireta, ou seja, não literal, não se utilizam aspas. Já falei isso para vocês muitas vezes. Bom trabalho a todos e lembre-se, antes de me enviar, revise o trabalho, cheque se estão de acordo com as normas exigidas e só aí, depois de ser revisado por todos do grupo, vocês me mandam, tudo bem? Estou voltando e vou parar a apresentação, então vocês voltam a me ver, muito bem. Vou apresentar para vocês, então, pessoal, os livros. Esse é o livro do Kotler, tá? Cujos trechos se encontram na de vocês, tudo bem? Então, se vocês não têm esse livro, não tem como comprar, não dá tempo para comprar, receber, enfim, vocês podem citar a apostila. De toda sorte, eu recomendo a compra desse livro. O Kotler, vocês conhecem, é um guru do marketing, tá? É um livro muito bom, cheio de casos e princípios também. O outro livro é esse do Paul Argent, Comunicação Empresarial, a comunicação da identidade, imagem e reputação, ou seja, tudo sobre o que a gente está falando agora. Também existem trechos deste livro na apostila de vocês, inclusive trechos sobre comunicação de crise, tá? Então, pesquisem lá, e eu queria dar só mais 2 dicas de livros aqui. Como liderar pessoas difíceis tem a ver com o que a gente está falando sobre gerenciamento de conflitos, enfim, e liderança em tempos de incerteza. A descoberta de um novo caminho, também recomendo, tá? A leitura, busquem se existem o PDF desses livros na internet, caso não, vocês podem adquirir, não sei se tem na biblioteca da Unifor, mas enfim, comecem a formar a biblioteca de vocês na área de atuação de vocês, tá? Seja economia, contabilidade, administração, enfim, aqueles livros para vocês recorrerem, né, e ampliar o capital intelectual de vocês. Então, muito bem, bom trabalho para vocês, um beijo, qualquer dúvida, falem comigo, tá? Até mais.